Bilionário segreta e silenciosamente segue sua empregada negra até sua casa. O que ele vê no bairro dela o deixa abalado. No silêncio de sua cobertura de 14 bilhões de dólares, Richard Blackstone observa o anoitecer sobre uma cidade que ele comanda, mas que nunca conheceu de verdade. Por 8 anos, Grace Williams moveu-se pelos corredores de mármore com eficiência silenciosa, mantendo a ilusão de que a riqueza pode isolá-lo da complexidade humana. Esta noite, a solidão e a curiosidade levam-no a cruzar fronteiras que nunca questionou, seguindo Grace para um mundo que existe além do conforto que construiu cuidadosamente. O que ele descobre no bairro dela vai destruir todas as suas suposições sobre valor, dignidade e o verdadeiro custo da vida que construiu em esplêndido isolamento. Richard Blackstone estava em pé diante das janelas do chão ao teto de sua cobertura, observando a cidade se espalhar abaixo dele como um tabuleiro de jogo onde ele controlava a maioria das peças. Aos 62 anos, seu império farmacêutico havia crescido para 14 bilhões de dólares, mas naquela noite o peso da riqueza parecia mais um fardo do que uma bênção. Sua esposa havia falecido 3 anos antes, seus filhos viviam em continentes diferentes, e o silêncio de sua casa imaculada se tornará ensurdecedor. Grace Williams movia-se pelo espaço com eficiência silenciosa. Sua presença era o único calor humano em cômodos repletos de obras de arte inestimáveis e perfeição fria. Por 8 anos, ela mantivera seu mundo, permanecendo praticamente invisível para ele. Uma figura competente que ele nunca realmente vira como uma pessoa com sua própria história, lutas e sonhos. A rotina noturna era sempre a mesma. Grace terminava suas tarefas às 6, reunia seus pertences modestos e desaparecia no elevador que a levava para longe do mundo refinado dele, de volta à realidade que a aguardava lá embaixo. Richard nunca questionou para onde ela ia ou como vivia, operando sob a confortável suposição de que sua relação profissional era suficiente. Naquela noite, porém, algo se mexeu dentro dele. Talvez solidão, talvez curiosidade, talvez o reconhecimento crescente de que ele não sabia nada sobre a mulher que testemunhou sua dor, seu isolamento, seus momentos mais vulneráveis. Quando Grace lhe deu boa noite com sua cortesia profissional habitual, Richard se viu seguindo um impulso que não conseguia explicar. A decisão de seguir Grace nasceu do desespero, e não da malícia. Uma tentativa de um bilionário de entender um mundo que existia além de sua experiência isolada. Ele esperou alguns minutos antes de pegar o elevador de serviço para descer até o estacionamento, com o coração batendo forte com a energia nervosa de alguém que se aventura em território desconhecido. Richard construiu sua fortuna entendendo mercados, demografia e comportamento do consumidor, mas percebeu que não entendia nada sobre a realidade cotidiana das pessoas que realmente tornavam sua vida confortável possível. Não lhe escapava a ironia de poder analisar as tendências econômicas globais, mas nunca ter considerado a realidade econômica da mulher que limpava sua casa, preparava suas refeições e mantinha a ilusão de que o sucesso poderia isolá-lo da complexidade humana. Seu motorista esperava com a discrição de sempre, mas Richard dispensou, optando por seguir o modesto sedã de Grace em seu próprio veículo. A decisão parecia transgressiva e necessária. Uma transgressão de limites que poderia finalmente revelar à humanidade que ele havia perdido ao longo de sua trajetória rumo à riqueza astronômica. À medida que as luzes traseiras do carro de Grace o conduziam por bairros cada vez mais desconhecidos, Richard começou a entender que estava prestes a testemunhar algo que desafiaria todas as suas suposições sobre valor, dignidade e o verdadeiro custo da vida que havia construído. A cidade, além de sua cobertura, estava prestes a se revelar de maneiras que nenhuma quantia de dinheiro poderia prepará-lo para entender. Os bairros mudaram gradualmente à medida que a rota de Grace os levava para longe das torres reluzentes do centro da cidade em direção a áreas que Richard nunca havia visitado, apesar de morar na cidade há décadas. Ruas arborizadas deram lugar a estradas mais estreitas, boutiques de luxo foram substituídas por lojas de esquina com janelas gradeadas, calçadas imaculadas deram lugar a pavimento rachado onde ervas daninhas cresciam através do concreto. O sedã caro de Richard parecia chamativo e inadequado nessa paisagem. Sua riqueza de repente parecendo menos uma conquista e mais um isolamento da realidade.
Ele começou a entender que Grace viajava entre dois mundos completamente diferentes todos os dias, navegando pelas vastas distâncias que separavam sua cobertura da vida real, dela com uma graça e dignidade que ele nunca se preocupou em reconhecer. À medida que se aprofundavam no bairro de Grace, Richard testemunhou uma comunidade que pulsava com vida, apesar dos desafios econômicos óbvios. Crianças brincavam em pequenos parques onde os equipamentos mostravam sinais de manutenção cuidadosa. Apesar da idade, idosos sentavam-se nas varandas observando o entardecer com vigilância protetora. Jovens adultos se reuniam em grupos que falavam de amizade e apoio mútuo, em vez do isolamento competitivo de seus próprios círculos sociais. Os prédios eram modestos, muitos mostrando sinais de manutenção atrasada. Mas Richard notou jardins floridos em floreiras nas janelas, murais iluminando paredes vazias, e o tipo de conexão humana que ele havia perdido em algum lugar ao longo de sua trajetória rumo à riqueza extraordinária. Aquilo não era o perigoso terreno baldio urbano que seus preconceitos haviam imaginado, mas uma comunidade funcional onde as pessoas cuidavam umas das outras com um tipo de carinho que o dinheiro não pode comprar. O carro de Grace finalmente parou em frente a um pequeno duplex onde o jardim da frente mostrava sinais de cuidados cuidadosos, apesar dos recursos limitados. Richard estacionou do outro lado da rua, sentindo-se cada vez mais desconfortável com sua intrusão, mas incapaz de desviar o olhar da cena que se desenrolava diante dele. Grace saiu do carro com a mesma dignidade tranquila que exibia em sua cobertura, mas aqui seus movimentos transmitiam uma energia diferente. Alívio, talvez, ou relaxamento autêntico de estar em um espaço onde não precisava prestar serviços invisíveis. Ela parou na caixa de correio, verificando o conteúdo com a atenção cuidadosa de alguém para quem cada correspondência tinha um potencial significado financeiro. O gesto lembrou a Richard que a vida de Grace incluía preocupações e responsabilidades completamente separadas do seu próprio conforto e conveniência. O que aconteceu a seguir ficaria gravado para sempre na memória de Richard. A porta da frente se abriu antes que Grace pudesse alcançá-la, revelando uma senhora idosa em uma cadeira de rodas, claramente a mãe de Grace, com os mesmos olhos inteligentes e porte digno, apesar da fragilidade óbvia. Atrás dela apareceram duas crianças, talvez com 8 e 10 anos, que correram para Grace com alegria desenfreada, seus rostos se iluminando com a felicidade pura do reencontro após a separação. Richard observou Grace ajoelhar-se para abraçá-los, sua compostura profissional derretendo-se em ternura maternal que revelava profundezas de amor e responsabilidade que ele nunca imaginara. A cena que se desenrolava diante dele contava uma história de cuidados multigeracionais, de uma mulher que trabalhava longas horas em seu apartamento estéril para sustentar não apenas a si mesma, mas toda uma família que dependia de sua força, sacrifício e compromisso inabalável. Richard permaneceu no carro, paralisado pela imagem da vida real, de Grace se desenrolando diante dele. Através das janelas do modesto duplex, ele podia vê-la se movendo com eficiência familiar, mas aqui seu trabalho servia ao amor, e não ao emprego. Ela ajudava a mãe com o que parecia ser a medicação da noite, com a atenção cuidadosa de alguém que entendia as necessidades médicas e as possíveis complicações. As crianças ficavam por perto, claramente acostumadas a dividir a atenção da mãe com responsabilidades de cuidados que iam muito além das tarefas profissionais que ela desempenhava em seu apartamento. Richard começou a entender que a competência silenciosa de Grace em sua casa era construída com base na experiência de lidar com necessidades familiares complexas com recursos limitados e amor infinito. A matemática financeira da situação de Grace começou a se revelar para Richard com uma clareza devastadora. O salário que ele pagava a ela, que ele considerava generoso, sustentava não apenas Grace, mas aparentemente 4 pessoas que viviam em um bairro onde mesmo os custos modestos de moradia consumiam uma parte significativa da renda da classe trabalhadora. Seus pedidos ocasionais por flexibilidade no horário, que ele atendia com uma leve irritação, agora faziam sentido como o malabarismo de alguém que equilibrava várias responsabilidades de cuidados. A realidade de sua situação econômica o atingiu como um golpe físico,
Ela trabalhava para um dos homens mais ricos da cidade enquanto lutava para manter a dignidade e a estabilidade de sua família com um salário que, embora justo para os padrões dele, era inadequado para as demandas reais de sua vida. À medida que a noite avançava, Richard observava Grace ajudar as crianças com o que parecia ser lição de casa na mesa da cozinha, com atenção concentrada e paciência, apesar do cansaço que certamente sentia após um dia inteiro de trabalho. A criança mais velha parecia estar com dificuldades em matemática, e as explicações de Grace eram gentis, mas persistentes, revelando capacidades educacionais que as suas tarefas de limpeza na Penthouse nunca tinham exigido ou demonstrado. Ela alternava entre ajudar com os trabalhos de casa, verificar se a mãe estava confortável e preparar o que parecia ser um jantar simples, mas nutritivo, com ingredientes que revelavam um orçamento cuidadoso e um planeamento alimentar engenhoso. Cada ação revelava competências e responsabilidades que iam muito além de tudo o que Richard alguma vez tinha precisado de considerar ou reconhecer. O momento mais devastador veio quando Richard viu Grace sentada sozinha à mesa da cozinha depois que todos tinham ido para a cama, com o laptop aberto no que parecia ser um curso online ou candidaturas a empregos. A imagem dela buscando educação adicional ou oportunidades de emprego depois de um dia inteiro de trabalho e responsabilidades noturnas com os cuidados da família destruiu as últimas suposições de Richard sobre a facilidade da vida dela. Ele percebeu que seu mundo confortável era mantido por alguém cujas próprias aspirações e necessidades haviam sido tornadas invisíveis por seu privilégio e indiferença. A mulher que ele mal notava revelou-se alguém de extraordinária força, inteligência e dedicação, que de alguma forma conseguiu manter a esperança e a bondade apesar de carregar fardos que teriam esmagado alguém menos resiliente. Richard ficou sentado no carro até quase meia-noite, observando as luzes do duplex de Grace gradualmente se apagarem à medida que sua família adormecia. O peso de seu voyeurismo era esmagador, mas não tão pesado quanto o reconhecimento de sua própria cegueira voluntária em relação à realidade da vida dela. Ele havia construído seu império farmacêutico com base na compreensão das necessidades humanas e no desenvolvimento de soluções para o sofrimento, mas não conseguiu enxergar as necessidades humanas imediatas de alguém que compartilhava seu espaço diariamente. A ironia era devastadora. Ele havia gasto bilhões pesquisando maneiras de melhorar vidas enquanto ignorava as dificuldades da pessoa que tornava sua própria vida confortável e administrável. Ao finalmente dirigir para casa pelas ruas vazias, Richard sentiu algo fundamental mudando dentro dele, um acerto de contas que não poderia ser desfeito ou ignorado. A viagem de volta para sua cobertura parecia uma viagem entre planetas, e não entre bairros, com a distância medida não em quilômetros, mas em suposições, oportunidades e barreiras sociais que pareciam naturais até aquela noite. O saguão de mármore de seu prédio, que sempre representará sucesso e conquistas, agora parecia uma evidência de desperdício inconcebível em um mundo onde os filhos de Grace faziam o dever de casa na mesa da cozinha enquanto ela se preocupava com contas e despesas médicas. A viagem de elevador até seu apartamento se tornou uma meditação sobre a desigualdade tão profunda que desafiou tudo o que ele acreditava sobre mérito, justiça e distribuição de riqueza na sociedade. Seu sucesso, que sempre parecerá conquistado e merecido, agora parecia inextricavelmente ligado a sistemas que mantinham outras pessoas lutando, apesar de seu valor e esforço óbvios. O sono fugiu de Richard enquanto ele vagava pela cobertura, vendo-a agora através dos olhos abertos pela realidade de Grace. Obras de arte que valiam milhões estavam penduradas em quartos onde uma pessoa morava sozinha, enquanto a família de Grace, composta por 4 pessoas, dividia um espaço menor do que seu quarto principal. Sua coleção de vinhos custava mais do que o salário anual de Grace, mas ela criou filhos que claramente a adoravam. Cuidava de uma mãe idosa com infinita paciência e mantinha a esperança de avançar nos estudos, apesar das responsabilidades esmagadoras. O contraste não era apenas sobre dinheiro. Era sobre propósito, conexão e o tipo de riqueza que não podia ser medida em dólares, mas criava a base para o verdadeiro florescimento humano. Amanhã traria conversas difíceis e decisões que mudariam sua vida,
Mas Richard já sabia que sua confortável distância da realidade humana havia acabado para sempre. A dignidade de Grace diante de desafios que ele nunca enfrentará, sua competência em lidar com responsabilidades que ele nunca considerará e sua esperança persistente apesar dos obstáculos que ele nunca encontrara revelaram a pobreza de sua própria vida supostamente rica. A mulher que ele mal notava se tornará sua professora, mostrando-lhe como era a verdadeira riqueza quando medida em amor, sacrifício e compromisso inabalável com os outros. No dia seguinte, começaria sua educação para se tornar digno do privilégio que herdara e acumulara, começando por reconhecer a pessoa extraordinária que o servirá enquanto ele permanecia cego à sua humanidade. A manhã seguinte chegou com um peso emocional que Richard nunca havia experimentado, transformando sua rotina habitual de notícias financeiras e análise de mercado em um acerto de contas com a realidade humana que exigia a ação imediata. Ele esperou pela chegada de Grace com ansiedade, compreendendo que sua relação profissional nunca poderia voltar ao estado anterior de distância confortável e serviço invisível. Quando ela apareceu à sua porta com seu profissionalismo tranquilo de sempre, Richard a viu de uma maneira completamente diferente. Não como uma empregada doméstica, mas como alguém cuja força, inteligência e dignidade haviam destruído suas suposições sobre valor e realização. A conversa que precisava acontecer exigiria que ele confessasse sua intrusão, ao mesmo tempo, propusesse mudanças que reconhecessem tanto sua violação da privacidade dela quanto seu reconhecimento do verdadeiro valor dela. Grace ouviu com notável compostura enquanto Richard confessava ter seguido ela até em casa, sua expressão revelando surpresa, mas não a raiva que ele merecia e temia. Sua resposta demonstrou a mesma graça sob pressão que lhe permitirá manter a dignidade enquanto navegava pelas vastas desigualdades que separavam seus mundos diariamente. Quando ele começou a se desculpar e explicar o que havia testemunhado e aprendido, as respostas calmas de Grace revelaram uma profundidade de força e sabedoria que o humilhou completamente. Ela sempre soube das disparidades entre suas vidas. Lidou com o trabalho emocional de servir alguém que vivia no luxo enquanto ela lutava para satisfazer necessidades básicas, mas manteve a excelência profissional e a dignidade pessoal que revelavam um caráter que ele estava apenas começando a compreender. As mudanças práticas que Richard propôs surgiram de um reconhecimento genuíno, e não de um impulso caridoso, um aumento salarial que refletia o valor real de Grace, em vez dos valores de mercado para serviços domésticos, apoio educacional para seus filhos que lhes proporcionaria oportunidades dignas de sua inteligência óbvia, cobertura de saúde que tiraria o medo da falência médica das preocupações de sua família. Mais significativamente, ele se ofereceu para reestruturar a relação de trabalho entre eles, reconhecendo as capacidades dela além da gestão doméstica e criando oportunidades para que ela pudesse prosseguir com a educação e o avanço na carreira que suas sessões noturnas no laptop haviam revelado. As propostas não eram caridade, mas reconhecimento, uma tentativa de alinhar seus recursos com a dignidade humana de maneiras que honrassem, em vez de diminuir, a autonomia e o valor de Grace. A aceitação de Grace a essas mudanças veio com condições que revelaram ainda mais sua sabedoria e força. A educação dos filhos seria gerenciada por suas decisões, e não pelas preferências dele. A cobertura de saúde incluiria sua mãe e seria transferível se a relação de trabalho fosse encerrada, e seu papel na casa dele seria redefinido para refletir uma parceria, em vez de um serviço. Suas negociações demonstraram perspicácia nos negócios e pensamento estratégico que Richard reconheceu de sua própria experiência corporativa, revelando capacidades que estavam ocultas por suposições sobre empregadas domésticas e seu potencial. A conversa marcou o início de um relacionamento baseado no respeito mútuo, em vez de na necessidade econômica, estabelecendo as bases para mudanças que transformariam a vida de ambos de maneiras inesperadas. Meses depois, Richard estava no mesmo duplex onde sua transformação havia começado, mas agora como convidado, em vez de observador oculto. A casa de Grace havia sido reformada, não por sua orientação, mas por sua visão, criando um espaço que honrava as necessidades de sua família, mantendo o caráter e as conexões com a comunidade que sempre foram sua fonte de força. As crianças prosperavam em escolas que desafiavam sua inteligência óbvia,
com os deveres de casa agora apoiados por tutores e recursos que correspondiam ao seu potencial. A mãe de Grace recebeu cuidados médicos que lhe permitiram envelhecer com dignidade, em vez de medo, com sua condição sendo tratada por especialistas que entendiam seu valor, independentemente de seu plano de saúde. A própria Grace se matriculou no curso de administração de empresas que estava pesquisando na noite em que Richard a viu pela primeira vez na mesa da cozinha, e sua inteligência e ética no trabalho foram imediatamente reconhecidas por professores que não tinham conhecimento de seu histórico de trabalho doméstico. Suas percepções sobre eficiência organizacional, gestão de recursos e motivação humana vinham de uma experiência que faltava aos estudantes de administração tradicionais, tornando suas contribuições excepcionalmente valiosas para discussões acadêmicas e aplicações práticas. Richard se viu aprendendo com as perspectivas dela sobre liderança, descobrindo que suas próprias práticas comerciais poderiam se beneficiar da compreensão de como as organizações funcionavam em todos os níveis de experiência e responsabilidade. A transformação foi além das mudanças individuais, influenciando a abordagem mais ampla de Richard aos negócios e à filantropia. Sua empresa implementou novas políticas de apoio aos funcionários, reconhecendo que a estabilidade pessoal melhorava o desempenho profissional de maneiras que os pacotes de benefícios tradicionais não conseguiam abordar. A fundação que ele criou não se concentrava em doações tradicionais, mas em reconhecer e apoiar os pontos fortes existentes em comunidades negligenciadas, entendendo que mudanças sustentáveis exigiam parceria, e não patrocínio. Grace tornou-se fundamental na concepção desses programas, e suas ideias garantiram que os recursos chegassem às pessoas que poderiam utilizá-los de forma mais eficaz, em vez de apenas aquelas que pareciam merecedoras aos olhos de doadores ricos. Mais significativamente, a relação entre Richard e Grace evoluiu para uma amizade genuína, baseada no respeito mútuo, em vez de na dependência econômica. Suas conversas iam desde preocupações familiares até estratégias de negócios, do desenvolvimento comunitário às tendências econômicas globais, revelando o tipo de conexão que transcende as fronteiras sociais quando o reconhecimento autêntico substitui suposições confortáveis. A solidão de Richard desapareceu, não por meio de atividades sociais com outras pessoas ricas, mas pelo envolvimento com uma comunidade real, relacionamentos reais e um propósito real que o dinheiro por si só nunca poderia comprar. A amizade de Grace lhe ensinou que a verdadeira riqueza está nas conexões, na contribuição e na coragem de enxergar além das aparências superficiais para reconhecer o potencial extraordinário que existe em cada vida humana. Anos mais tarde, Richard refletia frequentemente sobre a noite que mudou a sua compreensão de tudo o que pensava saber sobre sucesso, valor e potencial humano. Grace tinha concluído a licenciatura em gestão e lançado uma empresa de consultoria especializada em eficiência organizacional, a partir do zero, e a sua perspectiva única tornava os seus serviços inestimáveis para empresas que procuravam melhorias genuínas, em vez de superficiais. Os seus filhos tinham se tornado jovens adultos cujas conquistas refletiam não apenas as oportunidades educativas, mas também a base de caráter que a mãe lhes tinha proporcionado ao longo de anos de sacrifício e amor incondicional. O duplex se tornou um símbolo no bairro, não de gentrificação ou intervenção externa, mas do que se torna possível quando os pontos fortes existentes são reconhecidos e apoiados, em vez de ignorados ou substituídos. A relação de consultoria entre Richard e Grace se formalizou em uma parceria que beneficiou ambas as organizações, mantendo a amizade pessoal que havia se desenvolvido a partir do reconhecimento profissional e se transformado em respeito mútuo genuíno. As ideias dela continuaram a influenciar as decisões de negócios dele, enquanto os recursos dele forneciam a plataforma para que as ideias dela alcançassem públicos mais amplos e criassem mudanças sistêmicas, em vez de individuais. A colaboração deles demonstrou que uma parceria significativa pode transcender as fronteiras tradicionais quando ambas as partes abordam os relacionamentos com reconhecimento autêntico das contribuições e do valor uma da outra. A base que eles desenvolveram juntos tornou-se um modelo de como a riqueza pode criar oportunidades sem criar dependência, apoiando os pontos fortes da comunidade existente, em vez de impor soluções externas que refletem mais as preferências dos doadores do que as necessidades dos beneficiários.
O papel de Grace na concepção do programa garantiu que os recursos chegassem às pessoas que poderiam multiplicar seu impacto por meio de redes existentes de apoio mútuo e responsabilidade compartilhada. A abordagem reconhecia que mudanças sustentáveis emergiam de dentro das comunidades, em vez de serem impostas de fora, exigindo parceria e respeito, em vez de caridade e gratidão. Mais importante ainda, Richard havia aprendido a ver com clareza, não apenas Grace, mas as inúmeras pessoas cujas contribuições tornavam seu estilo de vida possível, cujas lutas seu privilégio tornava invisíveis, cujo potencial suas suposições descartavam ou ignoravam. A noite que começou com uma distância confortável e curiosidade voyeurística se tornou uma lição para toda a vida sobre dignidade humana, relacionamentos autênticos e a responsabilidade que vem com os recursos. Os ensinamentos de Grace transformaram não apenas sua compreensão do valor dela, mas seu reconhecimento do valor em si, revelando que o verdadeiro valor não está na acumulação, mas na conexão, não na posse, mas na contribuição, não no isolamento, mas na coragem de ver e honrar a extraordinária humanidade que existe em todos os lugares, esperando apenas por reconhecimento e apoio para florescer. A jornada de Richard de voyeur a parceiro revelou que a riqueza genuína não está na acumulação, mas na conexão humana autêntica, não no conforto, mas na coragem de ver com clareza. A dignidade de Grace diante das dificuldades, sua força em lidar com fardos impossíveis e sua graça em aceitar o reconhecimento transformaram os dois. A história deles nos lembra que as transformações mais profundas começam quando ousamos ver além de nossas suposições para reconhecer a extraordinária humanidade que nos rodeia, esperando apenas por reconhecimento e apoio para florescer. O que poderíamos descobrir se abordássemos cada pessoa com a curiosidade de entender toda a sua história?